Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Pinheiro e eu quero muito conversar com vocês sobre uma questão chamada etarismo. Etarismo. É, Muitos de vocês talvez passem pela situação que eu já posso dizer que passei, que é a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, de, enfim, de se manter mesmo. Depois, eu comecei a sentir essa dificuldade depois dos 30, foi quando eu comecei a sentir mais dificuldade. Quando eu era mais jovem, ali na casa dos 25, 20, 25, eu não ficava desempregado um dia sequer. Falando sério mesmo. Se eu saísse do emprego hoje, amanhã eu estava em outro. Tinha fila, eu tinha condições de escolher onde eu ia trabalhar. Só para você entender, olha só, e o meu currículo não era bom como é hoje. Hoje eu falo inglês, se bem que inglês eu sempre falei, eu sempre estudei inglês. Inglês é um ponto forte em mim. Então eu falo inglês muito bem mesmo, não é blá blá blá, não. Falo bem. Sou graduado em administração de empresas, tenho dois MBA, um em comunicação e marketing e outro em marketing digital e vendas. Tem uma experiência brutal com atendimento, vendas, negociação, enfim. Eu tenho, posso falar sem nenhuma falsa modéstia, que eu tenho uma bagagem real, substancial, eu tenho uma bagagem sólida, eu tenho uma bagagem muito grande de experiência, enfim. Um dia, se necessário, dou mais detalhes. Mas vamos lá. O que aconteceu depois dos 40? Hoje eu estou com 46, tá? Depois dos 40, as portas foram se fechando, fechando, fechando. E as portas se fechando, isso foi, logicamente, complicando minha vida, né? Porque as portas se fechando, você vai se complicando, tendo menos opções. Até que nos últimos tempos, esses últimos 5 anos, mais ou menos, depois que eu fiz 41, ali na casa de 41, 42, esquece, nem assim, nem entrevista eu era chamado mais, né? Com currículo forte, com experiência, enfim, acabou, acabou, as portas se trancaram completamente. As pouquíssimas entrevistas que eu cheguei a fazer, o recrutador sequer se dava o trabalho de dar uma resposta. E aí, o que acontece? Você vai tendo a sua autoconfiança diminuída, você vai se sentindo um zero à esquerda, né? As coisas vão se complicando, a grana vai acabando, filho tendo suas necessidades, né? E você sem conseguir corresponder, né? Então, o que eu fiz? Eu cheguei a um ponto que eu não podia mais esperar por empresa. Eu não podia mais esperar por empresa nenhuma, eu não podia mais esperar por oportunidade, eu não podia esperar mais por nada. Então, assim como milhares de brasileiros aí, chegou um momento que ou eu partia para o empreendedorismo sozinho, né? Ou falência absoluta, falência total e absoluta. E aí, na época que as portas se fecharam, eu tive momentos muito difíceis, assim, valendo mesmo. Vocês que são brasileiros sabem, né? As coisas ficaram realmente muito difíceis, né? Quase que de necessidade mesmo, não fosse assim a ajuda de família,
principalmente do meu pai, eh, eu ia colapsar completamente. Aliás, eu já estava completamente colapsado, né? Mas família chegou junto, né? Bom, por que que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou até me expondo, né? Não precisava me expor, mas por uma causa. Dizer para você que passa por isso, e até para mim mesmo, se isso voltasse a acontecer, que existe uma saída. Sim, existe uma saída, né? Para mim, foi empreender. Para mim, foi pegar todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa experiência, empacotar tudo num embrulho bonito e transformar num produto. Transformar em uma saída, uma luz no fim do túnel. Então, o que que eu fiz? Eu vou contar como eu estou. Esse processo não terminou, eu ainda não venci completamente o etarismo, mas assim, já está encaminhado, né? Eu já consigo falar sobre isso e eu já consigo ajudar outras pessoas, né? Tenho amigos também, na mesma faixa etária, que passam pela mesma situação e eu já consigo dar conselhos, já consigo orientar, já consigo ajudar, porque eu tô passando por essa fase também. Então, como foi para mim? Eu tenho muita habilidade eu tenho muita habilidade com tecnologia, sempre tive, né? Como eu disse, eu tenho 46 anos, então eu nasci em 79. E eu cresci junto com a tecnologia, né? Você provavelmente é da mesma geração que eu. Espero que esse vídeo esteja sendo entregue a pessoas mais ou menos da mesma faixa etária. Ah, e nós crescemos junto com a tecnologia. E eu era aquele garoto que mexia no videocassete, gravava, passava gravação de uma fita para outra, enfim. Eu sempre fui bom, sempre fui muito bom nisso. Depois vieram os DVDs, os CDs, eu sabia fazer cópia e tal. E aí chegaram os computadores, os PCs, né, os personal computers, os PCs em casa. E aí eu fui um dos primeiros no meu bairro inteiro a mexer com computação, com informática e tal. Enfim, tecnologia sempre foi fácil para mim. Aí, só que eu não aproveitei, né? Fui estudar outras coisas, fiz faculdade de turismo. Antes de fazer administração, fiz turismo, abandonei no 7º semestre. Pois é, acredite. Terminando a faculdade, eu abandonei. Aí eu fui fazer música e tal, mas isso é uma outra história que depois eu conto. Enfim, aí fiz turismo e depois fui tocar, viver um tempo de música, mas fui trabalhar com vendas, sempre fui um vendedor muito bom. Inclusive, um dia a gente pode conversar sobre vendas. Fui um vendedor muito bom, também trabalhei com hotelaria, com turismo, etc e tal. Fiz algumas viagens, conheço 2 países. Enfim, eu tenho uma carga de experiência absurda. E o que que aconteceu? Após muitos anos, eu fiz uma transição de turismo para administração, né? Administração, marketing, e passei a trabalhar com vendas. Trabalhei muito tempo com vendas, né? Alguns anos com venda. E aí, o que foi que aconteceu? Em paralelo a isso, eu vi o crescimento do digital, né? Eu vi o Yahoo nascer e cair, vi o Google nascer, vi aqueles sites, né? O KD, o Alta Vista. Se nós somos da mesma geração, nós vimos tudo isso juntos. Então, quando nasceu o tal do marketing digital, vocês viram que era, e muitas vezes ainda é,
pura picaretagem, né? Muita mentira, muita farsa, muito golpe, muita proposta sedutora e falsa, né? E errada. Tipo, faça R$ 1 milhão a cada 6 meses, faça R$ 100 mil em 7 dias. Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de promessa absurda. Emagreça 30 quilos em um mês e vende curso para lá e vende curso para cá. Não que eu esteja dizendo que vender curso seja errado, tá? Não é isso. Vender curso é bom, é saudável para ambas as partes, para quem vende e para quem compra. Desde que, obviamente, o produto seja bom e a transformação em quem compra seja real, né? Ele realmente aprenda uma nova profissão, ele realmente aprenda, ele saia diferente do que entrou no tal do curso. Então, eu sempre vi com muita desconfiança o digital. Sempre vi com extrema desconfiança o digital devido a esses maus profissionais. Mas, porém, contudo, aqui e ali você encontra pessoas realmente genuínas, né? Que realmente ajudam as pessoas, que realmente causam transformações nas pessoas. E aí, o que foi que eu fiz? Eu resolvi procurar primeiro entender o que é marketing digital. Comprei muito curso vagabundo, alguns baratinhos, alguns caros, e mesmo assim não deixaram de ser cursos vagabundos, no sentido de que prometem mundos e fundos e o resultado não era bacana. Enfim, a transformação não era definitiva, não era sólida, né? Então, o que aconteceu? Eu aprendi as coisas erradas e as coisas certas. Inclusive essas malandragens, tá? Eu quis ver até que ponto funcionava a falsidade, a mentira, enfim, os pontos negativos, né? As pessoas ensinando, por exemplo, sabe esses comentários aqui embaixo? Muitas vezes o dono do canal é ele que cria vários perfis de YouTube e faz comentários, tipo, nossa, que conteúdo maravilhoso, que espetáculo, não sei o quê. Quando é muito enfeitado, pode ter certeza que é o próprio YouTuber, né? Querendo gerar influência, querendo gerar credibilidade para si próprio. É ele comentando ou pedindo para amigos comentarem. Então, isso é muito comum. Isso é realmente muito comum. Então, vi tudo de negativo e de positivo. Pois bem, voltando ao assunto do etarismo, que é o objetivo aqui da nossa conversa. Quando eu me vi cercado sem nada, eu comecei a olhar para esse mercado com mais carinho, com mais atenção, vi tudo, comprei os cursos e tal. Mas foi durante a faculdade, a pós-graduação, eu já tinha feito administração, fui fazer pós-graduação em marketing, né? Como eu falei, comunicação e marketing, e outra em marketing digital e vendas. Aí eu descobri o seguinte, que foi aí para mim a grande transformação. Marketing digital não existe. Bom, como assim, né? Como assim, Daniel? Como é que marketing digital não existe? O marketing digital ele não existe. O que existe é marketing. É o que sempre existiu, é o que sempre vai existir, tá? Marketing é a única coisa que existe. O marketing você pode fazer na TV, na rádio, no outdoor, em todos os lugares, incluindo dentro do computador. Dentro do computador, dentro do celular, dentro do tablet. Porque as pessoas, hoje em dia, elas passam 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas ali olhando para o celular, passando os reels, passando não sei o quê, passando os shorts, vendo videozinho no YouTube. Ele tá lá, ele tá lá passando os conteúdos e
pumba, entra uma propaganda, entra uma propaganda, entra uma propaganda. E às vezes não é nem uma propaganda paga, não. Às vezes é um conteúdo disfarçado, né, convidando para comprar alguma coisa ou te influenciar a comprar algum produto de alguém que está patrocinando aquele conteúdo. E aí, o que aconteceu comigo? De tanto eu entregar currículo, isso já formado em marketing, tá? De tanto eu entregar currículo, eu parei e pensei, cara, eu não preciso de uma empresa para trabalhar. Eu posso ser a minha própria empresa. Eu posso reunir todo esse conteúdo, todo esse meu saber, toda essa minha bagagem, toda essa minha experiência, todos os livros que eu já li, e não foram poucos não, tá? Cara, se eu mostrar aqui os livros que eu tô lendo, são muitos, cara. Por exemplo, o Conteúdo S.A. é um livro que eu recomendo demais a você. Inclusive, se você quer um resumo desses livros, fala que a gente grava. O hábito das pessoas, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o Tribus, o Spin Selling, isso aqui é o melhor livro sobre vendas que você pode ter na sua vida, sobre vendas complexas, tá? Não sobre vendas simples. Fórmula do YouTube, inclusive vale o review do livro. Armas da Persuasão, isso aqui nas mãos erradas. É uma arma mesmo, tá? Que fala sobre gatilhos, enfim. Um dia a gente pode conversar sobre esse livro também. Então, o que eu fiz? Esse aqui também vale muito a pena. Isso é marketing. Então, o que foi que eu fiz? Cara, e agora? O que eu vou fazer? Sem grana, sem nada, quase desesperado. Bicho, eu vou ter que fazer do digital o meu negócio. Vou ter que tirar dinheiro do digital. Como? Eu não queria, como eu não quero ser o picareta como algumas pessoas estão enricando aí, enriquecendo mesmo, né? Eu não quero ir por esse caminho. Então, como ganhar dinheiro digital de uma forma lícita, correta e que principalmente me faça botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente? A princípio, eu encontrei uma saída, que é a minha saída principal no momento, que é criar publicação. A gente chama de tráfego pago, mas vamos deixar a nomenclatura de lado por um momento. Criar peças publicitárias, não só peça publicitária, é mais do que isso. Criar presença digital de empresas e pessoas dentro da internet, né? Porque as pessoas têm negócios, as pessoas têm pizzaria, têm padaria, têm loja de revenda de veículo, tem financeira, tem, enfim, todos os comércios aí que existem, né? Todos os CNPJs que estão abertos aí no Brasil, e são milhões de CNPJs, ainda mais com tanto MEI, né? Então, são pessoas que precisam divulgar seus produtos e serviços, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei todo o meu conhecimento de marketing e fui estudar as plataformas que fazem anúncios, né? Aprendi tudo sobre Meta Ads. O que é Meta Ads? É criar anúncios no Instagram e no Facebook. E também no Google. Google Ads, você tem aí propaganda na rede de pesquisa. O que é a rede de pesquisa? É quando você digita lá pizzaria, bateria de carro, tudo que você quer comprar, você busca no Google, né? Então, eu através de técnicas de
de publicidade, a gente coloca o site do cliente em primeiro lugar. Quando a pessoa digita lá, por exemplo, sei lá, aproveitar aqui que eu peguei aqui, estou aqui do lado da minha garrafa térmica. Alguém digita lá garrafa térmica, apareceu o site da pessoa, da empresa que vende garrafa térmica. Em primeiro lugar. Vai ter um monte de resultados, mas a gente coloca ele lá em primeiro ou segundo, enfim, no topo da pesquisa. Isso com pizzaria também, com padaria também, enfim, qualquer produto, qualquer serviço. Você busca lá desentupidora, vão aparecer vários sites, a gente faz com que ele apareça no topo, ou próximo do topo, no lugar de destaque. Isso faz com que o meu cliente venda mais, e ele me paga por isso, né? Isso é o que a gente chama de tráfego pago. Ou seja, a gente leva pessoas interessadas no seu produto, interessadas no seu serviço, para a sua solução, né? Pode ter certeza que todos os dias, não importa o que você tenha para vender, não importa o que você tenha para alugar, não importa o que você tenha de solução, alguém está procurando o seu trabalho, alguém está procurando o seu serviço nesse exato momento. Então, a minha solução para mim mesmo foi aprender a criar uma presença digital para essas empresas, né? Para essas empresas, para esses prestadores de serviço, para esses autônomos, para esses profissionais liberais, etc. e tal, né? Então, eu criei uma empresa de uma pessoa, uma empresa que sou eu sozinho. Posso continuar crescendo e vir a contratar ajudantes, posso contratar editores de vídeo, embora eu saiba fazer isso, mas posso contratar editores de vídeo, posso contratar pessoas para me ajudar a mexer no Meta Ads e no Google Ads, né, fazer a gestão desses clientes. Posso contratar pessoas que me ajudem a produzir conteúdos para os meus clientes e tudo mais. Mas a solução foi, para mim, criar uma empresa de uma pessoa. E isso não é uma novidade que eu inventei, tá? Isso não é uma exclusividade minha, isso não vem de uma cabeça brilhante, não. Isso é muito antigo, essa ideia de empresa de uma pessoa é muito antigo. No Brasil tem várias pessoas falando sobre isso, empresa de uma pessoa. Eu já pesquisei vários canais, várias pessoas, várias autoridades, livros. Tem livros ótimos sobre o assunto, né? A maioria dos livros são estrangeiros, mas a maioria deles já tem tradução para o português brasileiro. E autoridades também no assunto no exterior. No exterior a gente tem aí o Dan Cole e outros, e vários outros, mas o Dan, ele foi o primeiro, até onde eu sei. Se ele não é o primeiro, ele é um dos que mais disseminam essa ideia. No Brasil tem outros disseminadores, né? Eu acho que no Brasil o Elton Luiz deve ser o que mais fala sobre o assunto, né? Ele tem vídeos praticamente diários aí falando sobre o assunto. E outros muito mais, tá? Como eu disse, essa não é uma ideia da minha cabeça, nem é uma ideia, até onde eu saiba, não é uma ideia da cabeça direta dessas pessoas, mas é uma ideia que se dissemina rapidamente, porque é uma solução, vamos dizer assim, fácil e inteligente ao mesmo tempo. Porque fácil entre aspas, né? Fácil no sentido de que você não precisa contratar ninguém, você não precisa nada tão elaborado como se fosse uma equipe de vendas, uma equipe de... Não, a princípio você faz tudo sozinho. Então até me lembrei agora do Agostinho, né? É você ser o patrão de você mesmo, você fazer sua autogestão, sua autocrítica, sua autoanálise,
Então é preciso ter uma mente muito forte para você tomar suas próprias decisões, você se cobrar, você, enfim. E aí fica aquela reflexão, né? Será que você se contrataria, né? Você seria um bom gestor de você mesmo? Fica esse ponto de interrogação. Para mim, está funcionando muito bem. Eu sou um patrão de mim mesmo e, e isso tem me ajudado a vencer essa etapa, né? Vencer, para mim, foi o melhor caminho, está sendo o melhor caminho para vencer o etarismo, vencer esse preconceito que as empresas, as organizações têm em relação a pessoas acima de 40 anos, né? Infelizmente, é um problema que só piora com o tempo. Se você tem 40, eu tenho 46, esse problema vai ser pior aos 50, vai ser pior aos 60, vai ser... Então, até lá, à medida que o tempo for passando, eu não posso mais contar com as empresas. Eu só posso contar comigo mesmo, né? Sou eu. Agora sou eu contra o mundo. E eu tenho certeza que se você está aqui até agora, você provavelmente passa pelo mesmo desafio. Então a questão é pensar sobre as suas habilidades, o seu conhecimento, o que você sabe fazer de melhor para que você possa pegar todo esse seu conhecimento, empacotar, criar um produto, um serviço, né? E ajudar as pessoas. Porque eu tenho a mais absoluta certeza que o que quer que você saiba fazer, alguém quer fazer isso que você faz. Se você fala inglês, alguém quer falar inglês também. Ele quer esse conhecimento de você. Se você faz tricô, tricô ou crochê, não sei bem a diferença, mas se você tem habilidades manuais artísticas, alguém quer aprender isso de você. Se você sabe fazer bolo, se você sabe fazer pizza, se você sabe cozinhar, se você sabe adestrar cachorro, se você sabe, enfim, qualquer coisa que você saiba fazer, literalmente, qualquer coisa que você saiba fazer, alguém quer esse conhecimento de você. Como ele não pode comprar o seu conhecimento, você não pode tirar esse item e entregar para a pessoa, você pode ensinar essa pessoa a fazer isso. Você pode ser um multiplicador desse conhecimento. Então, é aí que surge o conceito de um infoproduto, um produto de informação. A gente pode até conversar sobre como criar um produto de informação, né? Um infoproduto, isso vai ficar dependendo da adesão que esse vídeo gerar, a gente pode conversar sobre isso. Mas eu quero até que você escreva aqui embaixo. Qual seria a atividade, a habilidade que você tem, por exemplo, tocar guitarra, por exemplo, sei lá, qualquer coisa que você saiba fazer. Qual seria um assunto que você saberia conversar sobre esse assunto por pelo menos 1 hora? Se eu te colocasse agora na frente de uma plateia, porque, por exemplo, aqui o YouTube é uma plateia, né? Quer uma pessoa esteja assistindo, quer 1 milhão de pessoas assistam esse vídeo. Mas é uma plateia. Qual seria o assunto que você conseguiria falar para uma plateia durante 1 hora sem parar? Né? Eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários qual é o assunto que você domina. Se você tem 40 anos, acima de 40 anos, você tem conteúdo, por mais que você acredite que não, mas você tem assunto para falar. Então, se você pensasse em ser um prestador de serviço de si próprio, se você pensar em ser a sua própria empresa, você ser a sua empresa,
qual seria a solução que você conseguiria dar para as pessoas? Vou te dar uma dica para você encontrar qual é esse produto, qual é esse serviço. Geralmente é aquele assunto que as pessoas mais te pedem conselho. Se você é daquelas pessoas que as pessoas te procuram perguntando no que é que elas devem investir, com que tipo de carro elas têm que comprar, é, que tipo de livro elas têm que ler, sei lá. Pensa no assunto que as pessoas te procuram, que elas ligam para ti e perguntam, cara, o que que eu devo fazer nessa situação? Qual é o assunto que as pessoas mais te buscam? Porque esse assunto que as pessoas mais te buscam vai ser o assunto mais fácil, mais tranquilo de você desenvolver e transformar isso em um produto para você próprio. Entendeu? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, a gente vai parar por aqui. Eu fico aguardando as respostas de vocês aí embaixo e aproveita para me seguir, porque se esse vídeo tiver uma adesão legal, nós vamos continuar desenvolvendo esse assunto tão bacana e junto vencermos aí o etarismo, vencer as faltas de oportunidade, porque nós podemos ser a nossa própria oportunidade. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.